Bom, estamos de volta com mais um episódio aqui do Bora Escutar, o podcast criativo, divertido, colaborativo e agora mais inclusivo. Por que inclusivo? As pessoas falam, por quê? Porque esse é o único podcast que vai lá pincelar a galera nas redes sociais, vai lá saber de um por um o que o cara faz, o que ele impacta na vida das pessoas, o que ele traz de novidade na vida das pessoas. E eu chego lá e convido. Eu antes falava assim, que a produção vai chegar. Mentira, é eu, o Keep e o Gu Keep, que é da Send Media. E lógico, quem fica lá na direção, só organizando é a CRZ Press. Lá quem fica coordenando é a Crisane Ferreira. Então, como o Bora Escutar é um produto da CRZ Press, ela fica coordenando e eu e o Gustavo ficamos ralando. Então, gente, fiquem espertos, você aí com as suas redes sociais, que com certeza um dia eu vou chegar aí e vou falar, cara, e aí, o que você está fazendo? Quer participar do Pode Escutar? Aí o cara fala, opa, quero, daí vai mandar a sua história, você vai vir, vai falar da sua história, vai falar o que você impacta na vida de outras pessoas, e com certeza vai ser uma história interessante, como de todo mundo que está aqui. Então, se você quer ser avisado pelos o resto da sua vida, se inscreva no Bora Escutar, porque daí você vai nessa sinetinha, você vai se inscrever, vai ficar sabendo toda vez que entrar um episódio novo, como este que a gente está aqui agora. E este a gente vai falar do quê? Como eu falei de novidade, a gente vai falar de novidade e de tradição. Sabe por quê? Porque os convidados que estão aqui, eles são totalmente ligados a isso. A novidade, que você já deve ter ouvido falar, que está acontecendo em Taubaté, e tradição, que você pode ter ouvido falar, porém vai saber que ainda está em alta, que ainda está dando show no que eles fazem. Então, guarda aí, fica até o final e vamos escutar as histórias dessa galera, tá bom? Chama a vinheta! Seja bem-vindo ao lugar onde a conversa ganha vida. Aqui é criativo, divertido e colaborativo do jeitinho que você gosta. Histórias inspiradoras, momentos engraçados, relatos emocionantes, tudo isso contado por pessoas comuns que fazem a diferença no mundo ao seu redor. Prepare-se, porque está no ar. Bora escutar! É isso, bora escutar. Bom, vamos conhecer quem está aqui hoje? Bom, primeiro as mulheres. Lógico, a gente vai falar com as mulheres, mas eu não sei se a edição já deu uma geral aqui na nossa mesa. Se ele deu essa geral, olha aqui, galera. Dá uma olhada, você que está em Taubaté, olha só o que tem aqui na mesa hoje. Então já já ele vai se apresentar. Quem já identificou, marca aí no comentário. Eu sei quem é. Quem sabe, você vai ganhar uma surpresa. Quem sabe o que é isso aqui, ó? Tem canguru. Ó, só pelo canguru, tá bom? Ó, se você tá vendo na câmera geral, se você identificou, põe aí nos comentários. Pode falar, tá bom? Bom, como a gente vai começar primeiro com as mulheres, eu tô aqui com a Mariana Morales, a mais conhecida Oi, como Júlio. Mari Morales. Eu mesma. Ô Mari, fala pra gente um pouquinho, as pessoas, a Mari, como vocês estão vendo ela aqui, a Mari, ela representa, hoje é quem representa o nome Odontopad, já ouviu falar? Você que é mais novinho, talvez tenha conhecido pelas redes sociais, mas o seu pai, o seu tio, todo mundo sabe que a Odontopad é a clínica mais tradicional que tem em Taubaté. E a Mari é filho desse fruto, né? É um fruto dessa empresa. Isso Mari, aí. conta um pouquinho pra gente quem é você. Eu sou a Mariana. Eu cresci na clínica da minha mãe. 36 anos de clínica. E eu sempre acompanhei, sempre gostei de saber como as coisas eram feitas. Sempre gostei de estar vendo, acompanhando. E aí, quando eu tive a oportunidade de estar cada vez mais próximo disso, me deu um brilho, uma vontade de fazer odonto. Fui fazer odonto. Fiz, assim, a faculdade toda me interessando na parte de cirurgia. Fiz cursos, assim, paralelos à faculdade de cirurgia, de implante. E hoje, né, graças a Deus, 2 anos e meio, eu tô finalizando o meu mestrado em implante. Que legal. Que é mestrado e especialização junto. E aí, com vários cursos também paralelos que
sempre amei cirurgia. Mas assim, você por estar ali no meio, né, junto com a sua mãe, com outros profissionais, isso foi uma inspiração legal para você, então? Foi. Assim, eu sempre acompanhei tudo que tinha lá. Era tratamento de canal, era cirurgia, tudo eu queria estar lá, eu queria ver, eu queria acompanhar. Desde pequenininha? Desde pequena. E aí, eu entrava, às vezes, até em sala de orçamento pra eu ver como é que era. não tinha chance de você querer outra coisa? Quando eu era criança, eu achei que eu não tinha mais nada pra aprender em odonto. Porque eu já tava lá, eu já sabia de tudo. Era só ir lá na faculdade, pegar o diploma e ir embora. Me dá o diploma, já sei tudo. Mas aí começou a faculdade, primeiro ano de faculdade. É muita teoria, muita coisa que não tem nada a ver, assim, com a vida clínica. É muito entender detalhe. O corpo humano, é muito entender como que funcionam as coisas. Antes de você ver de fato o dente, a boca do paciente, você aprende muita coisa antes. É um raio-x de tudo, né? É um panorama de tudo. Você porque tem vê nervos envolvidos, tem coisas envolvidas que as pessoas não levam a sério, mas é bem complexo a parte de nervos, de veias, sei lá, Sim. raízes, né? Porque assim, a gente aprende anatomia geral, a gente aprende a fisiologia geral, que é como o corpo funciona, como cada órgão funciona, cada sistema, enfim. Então tudo é ligado. A nossa boca é ligada com tudo, é ligada com a nossa digestão. Então por isso que a gente preza tanto pela saúde bucal, sabe? Porque é por onde entra o nosso alimento, é por onde a gente tem os nossos primeiros contatos com o nosso alimento, que é o que nutre o nosso corpo. E você é nascida em Taubaté mesmo? Sou nascida em Taubaté. Nascida sempre daqui. Nascida Fez faculdade aqui? Fiz faculdade aqui na Unital e agora estou finalizando meu mestrado na Mandic, né? São Leopoldo Mandic, em Campinas. Meu sobrinho é formado em medicina lá, né? Pela Mandic. Ah, Um abraço pro pessoal de Mandic, se quiser mandar umas bolsas para nós aqui, beleza. A Mandic é ótima. O Gu tá querendo fazer faculdade, daí já manda pra gente aqui. Bom, já a gente volta, eu vou falar um pouquinho mais do seu trabalho, tá? Claro. Do que a Odontopad, porque a Odontopad, ela é uma clínica tradicional de Taubaté, Sim. né? Quantos anos tem a Odontopad? A Odontopad, ela tá com 35, 36 anos. Eu acredito que esse ano que ela faz 36 anos. E é muito bom você saber que a Odontopad, você que hoje passeia pelo centro da cidade e vê diversas clínicas, é abordado por várias pessoas, vários trabalhadores, né? Eles são pagos para te abordar, para te levar para dentro de uma clínica para seguir um certo tipo de tratamento e tal, e facilitar pagamento. Só que isso tudo começou com a Odontopad em Taubaté. Ela foi a primeira clínica que teve um ênfase assim municipal e até do Vale pelo sistema de trabalho que daqui a pouco você vai falar pra gente. Sim. Tá? Da exclusividade, que então ela foi pioneira. Se tudo que o pessoal vê, ela foi pioneira nisso, né? Sem dúvidas. Então daqui a pouco você vai contar sobre isso. Claro. Porque a Sandra, viu, Sandra? A Sandra não quis vir pra falar. Ela, que é pioneira, não quis vir. E ela que é boa de falar. Fala, né? Um abraço, Sandra. Bom, agora, isso a gente já começou com o assunto, dando um spoiler para você do que é o tradicional. Por isso que eu falei para vocês, a tradição e a novidade. A tradição é de que a gente vai falar bastante da Odontopad, dos serviços da Odontopad, da especialidade, que a Mari vai, assim, tirar bastante dúvidas para a gente aqui. Mas a novidade que tá bombando Taubaté, que para tirar esse cara de lá hoje foi na marra, teve que eu ligar para a assessora de imprensa dele, ela pegar ele pelo laço, trazer ele aqui, já eu tenho que liberar ele, que é o nosso amigo Juraci Filho da Outback. E aí, Juraci? Tudo bem, boa tarde. E aí, tá à vontade? Opa! Não tá com a cabeça lá? Não dá para não ficar com a cabeça lá, mas eu tô aqui com você. A gente quer saber um pouquinho, o Taubaté, Juraci, Taubaté é uma cidade assim, as pessoas gostam da proximidade com os donos, sabe? As pessoas gostam, que nem na Odontopad, o pessoal quer ir lá e quero falar com a Sandra. Então, eles têm orgulho, o povo do Taubaté tem orgulho de falar assim, não, eu fui lá e conheço a Sandra. E agora eles devem estar todos curiosos para ir lá no Outback
e conheceu o Juracy Filho. Uhum. Porque tem lá uma placa, Juracy Filho, essa unidade Juracy Filho. E aí, para eles conhecerem um pouco o Juracy Filho, quem é o Juracy Filho? De onde veio, é tipo, sabe do Fantástico? De onde veio, o que come, onde vive. Então, falando um pouquinho de Outback, eu comecei minha carreira há 11 anos atrás, né? Lá em Guatemi, em Campinas, na 06, que nós chamamos, né? BZ06, do Brasil. É a 6ª loja do Brasil, né? A Guatemi. E eu comecei minha carreira lá, comecei como atendente de restaurante, né? E tem todo um percurso, né, para chegar aqui, né? Uma rede societária, né? Então, nós nos tornamos sócios. Então, tem muita história, muito conhecimento para poder chegar onde eu cheguei hoje, né, como sócio proprietário aqui da unidade Taubaté. E o Juracy vem de onde? Eu mesmo sou cearense. Você é cearense? Eu pensei que era de Minas. Não. Segunda vez que eu pergunto para você, e eu penso que você é mineiro, né? Cearense. Sou lá de Messejana, Fortaleza. Meu pai mora lá ainda, né? Lugar maravilhoso. Aí, você veio quantos anos para cá? Eu vim era novo, tinha 2 anos. 2 anos. Mudamos para São Paulo. Quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, mudei para uma cidade próxima a Franca. Aí voltei, fui para Campinas. Em Campinas foi onde que eu fiquei até vir para cá, para do Vale. E você começou a trabalhar no Outback com quantos anos? Eu comecei a trabalhar, eu entrei no Outback com 30. Com 30. Com 30 anos. Já como atendente. Isso. E aí foi galgando, foi ganhando. O que é aqueles selinhos lá que o pessoal ganha? É os broches e os nossos pins, né? Aqueles pins. Os pins, eles têm alguns comemorativos, mas tem outros que eles recebem por mérito, né? Que são os melhores ali, né? Tem uns que você recebe por algo que você fez ou por algo que te chamou a atenção, né? Ou até mesmo por algum elogio, que às vezes tem gente, né, que elogia um atendimento de uma forma diferente. Quando eles conseguem alcançar esse nível, eles têm que ser, né, presenteados ali. Eu achei interessante que o Outback, até eu fiz alguns comentários com jornalistas, com pessoas que eu conheço, que eu tive a oportunidade de ver todo o processo que vocês têm com, por exemplo, as ações que vocês fazem no Outback. Por exemplo, o Family Night. Eu achei muito interessante a cultura, eu queria que você explicasse um pouco como que é essa cultura de... Porque, como eu falo para vocês, gente, qual restaurante, tá, da região que você conhece, que o familiar já teve a oportunidade de sentar à mesa desse restaurante? Se você souber, coloca aí no comentário. Porque o Outback tem essa ação que eu achei maravilhosa, esse tipo de cultura. Explica para o pessoal o que é o Family Night. O Family é um evento maravilhoso, porque ele carrega muito da nossa cultura Outback, né? Assim como empresas familiares, né? A ideia do Outback, quando se instala, é justamente isso, poder, né, estar incluso ali com os locais. E uma das ideias, né, não só para treinamento, é o Family. O Family abre as portas para os colaboradores vir com os familiares para poder ter essa oportunidade de conhecer o Outback. Como foi todo mundo contratado aqui de Taubaté, muitos colaboradores não conheciam, não sabiam exatamente o que era o Outback, né? E vindo para cá com o Family, eles tiveram a oportunidade de trazer os pais, parentes, teve gente que veio com tio, ou professor, que nem teve um caso de um dos colaboradores que veio com os professores, por exemplo, para conhecer, apresentar o Outback para eles. E nesse período, né, no Family, eles têm o primeiro contato, né, com o atendimento, que vem da parte do treinamento, que é ensinar o que é ter a cultura Outback, qual a ideia de ser um restaurante, né, maior casual dining do Brasil. Né? Então, a gente tem 2 dias, no qual o primeiro dia os primeiros colaboradores que vêm com os familiares são atendidos, no outro dia eles ajudam a atender para ter essa troca, né? E os familiares poder ter esse contato, experimentar um prato, saber o que é o bold flavor Outback, né? E saber o que é o tempero do Outback ali, que a gente tem esse toque, né? Que legal. E o Outback hoje em Taubaté, ele tem mais ações, lógico, ele está realizando várias ações, mas qual foi a perspectiva do mercado Outback ali para o Taubaté Shopping, para a região? Está superando a sua expectativa? Está sendo legal? Sim, muito. O movimento ali é maravilhoso. O pessoal já amava o shopping, né? A nossa presença lá fez com que o pessoal, né, amasse mais um pouquinho. Então está sendo uma troca muito boa. O Taubaté Shopping foi muito cooperativo com a gente, tem nos abraçado de uma forma maravilhosa. Abraço a Ana Cristina aí também,
e todos os outros demais que nos ajudaram muito lá, que olha, João, tudo que a gente precisou estão lá para nos auxiliar, né? Porque querendo ou não, quando a gente chega é uma adaptação, né? Tanto para a gente com o shopping quanto o shopping com a gente, né? Mas está sendo uma troca muito bacana. Tá, daqui a pouco a gente vai falar de mais ações do Outback, que são, gente, eu tô pegando nessa parte da ação do Outback, porque ele é novidade em Taubaté, e ele tem essas ações que aproxima mais o Outback do seu cliente e do público geral. Por isso que aqui no Bora Escutar a gente fala do impacto que o trabalho que você faz na sua comunidade, no ambiente que você está, na região que você está. E o Outback ele chegou para dar esse impacto, para impactar a vida de pessoas, que nem uma dessas, a questão da ação do Family, é que eu falei para vocês, que foi interessante essa cultura que eles vieram trazendo para aproximar a família, o familiar, para a empresa. Isso não posso dizer que seja um lado social, eu não identifico como um lado social, que tem o lado social também, que o Outback ajuda. Mas eu quero dar o foco para as ações, para você saber um pouco mais o funcionamento, porque eu acho que a partir das ações você vai saber mais do funcionamento do Outback, e o Juraci vai tirar todas essas dúvidas para a gente. Mas a Mari, você se especializou em implante. Sim. Hoje, qual é o momento certo que uma pessoa pode falar assim, puxa, eu preciso fazer um implante? Qual é o momento certo, idade, as novidades de cirurgia? Como que funciona? Porque muita gente promete que uma coisa do dia para a noite. Sim. Né? Por isso que eu falo que o que ganha essa tradicionalidade da Odontopad é porque ela não engana os seus clientes. Não digo que outros estão enganando, mas vamos parar de prometer. De ver prometer que falar, olha, você está sem dente, vai lá que nós vamos implantar esse dente agora. Aí a pessoa vai pensando que é isso e não é, porque existe a parte clínica que tem que ser avaliada. E você como doutora, como cirurgiã, especialista, o que você sugere, o que você indica para que as pessoas façam no momento certo, o que fazer e qual o cronograma a se seguir? Júlio, muitas respostas para essa pergunta. Por isso que a gente manda um monte assim para você falar mesmo, para você treinar a falar. Vamos lá. Com relação à idade e essas coisas, as pessoas acabam tendo dúvida nisso de idade e tudo mais, porque tem coisas que podem acontecer de perder os dentes antes até dos 18 anos. Uhum. Que os 18 anos é a idade que o nosso corpo está maduro. O osso está maduro, que a gente tem autorização para fazer essa intervenção no nosso corpo. Uhum. Então, o que pode acontecer antes dos 18 anos? Pode ser que tenha tido um acidente, que a criança bateu a boca numa borda de piscina, ou bateu a boca em alguma coisa e perdeu um dente da frente, ou nasceu sem algum dente, teve alguma cárie e teve algum desenvolvimento negativo e acabou perdendo aquele dente desde muito cedo. E aí, o ideal é que a gente coloque um dentinho provisório, colado, até a pessoa ficar madura, com o osso maduro, pra gente poder fazer essa cirurgia. Uhum. Porque antes não vale a pena. A gente arriscar na dúvida. E a gente não tem por hábito arriscar nessas coisas. E hoje como que é um processo? Você, por exemplo, um implante. Como que é um processo de implante hoje? O procedimento de implante, desde o momento que você observa que ou você vai ter que fazer a extração do dente, ou você já tem a ausência do dente há algum tempo, você procura o cirurgião dentista. A gente faz a avaliação, vê que realmente tem a necessidade de extrair aquele dente, ou realmente é uma ausência dentária que está ali bastante tempo. A gente solicita os exames. Eu gosto de solicitar tomografia e exame de sangue para a gente fazer uma avaliação bem completa do paciente. Uhum. Faz um planejamento do caso, passa um orçamento para ele, de como que vai ficar, porque não tem como a gente passar um preço tabelado, porque cada um é um. Uhum. E assim, cada corpo tem uma exigência, cada situação tem um padrão. A gente não pode seguir uma receita de bolo. Sim.
Então, por isso que a gente gosta de fazer uma consulta de avaliação, com a avaliação não só do clínico, né, que é a boca do paciente, como dos exames de sangue e do exame também de tomografia, que mostra em 3D como que fica aquela região dos dentes. E assim, um implante, ele tem um prazo padrão ou é dependendo do organismo da pessoa? Por que um prazo padrão? Porque pelo menos eu quero fazer. Aí tem um processo de extração, né? Você faz a avaliação, fala, não, esse dente você perdeu realmente. Tem raiz, deixa eu dar uma olhada lá, vejo se tem raiz. Tem raiz, vou extrair, vou fazer um curativo, uma cirurgia, não sei como que é o procedimento. E aí tudo isso ele leva um tempo. Porque o que a gente quer desmistificar? Essa questão da pessoa achar que é 24 horas, né? Porque isso não é. E às vezes as pessoas, como aqui é colaborativo, a gente está colaborando com a saúde pública, porque é saúde pública. Então a gente quer deixar claro para as pessoas, para que não caia nessa de que é 24 horas. Ele tem um tempo. É de pessoas, quanto tempo, é do organismo, como que funciona isso? Existem 3 hipóteses para a gente fazer em questão de tempo. Existe a gente fazer uma extração e aquele dente, aquela região está contaminada, está com pus, não é indicado que a gente faça o procedimento cirúrgico de colocação do implante na hora. Por que a gente não indica? A gente acabou de tirar um dente que está contaminado, uma região que não está legal. A gente vai colocar uma coisa estéril que é para ficar ali para o resto da vida? Pode ser não. É muito provável que não tenha, o osso não abrace aquele implante, porque a gente precisa que o osso abrace, que ele deixe o implante bem aderido ali, que é pra durar vai embora com você. Pode ter uma segunda possibilidade, que você consegue fazer o implante no mesmo momento da cirurgia, e aí você pode ou não colocar uma prótese imediata, tanto de boca toda, quanto de um dente unitário. A gente pode fazer imediato. Só que a gente só pode fazer imediato se a gente conseguir que o osso esteja bem rígido, esteja firme, que a gente consiga travar aquele implante bem, que ele não fique um pouco solto, porque às vezes pode ser que ele não fique 100% preso, mas com o tempo, com o osso da cicatrização, então tem mais essas 2 possibilidades. Ou a gente faz a cirurgia e ele fica de 4 a 6 meses para cicatrizar, que é como se a gente tivesse quebrado um braço, uma perna. Engessa e vamos ver o que vai dar. Você fica um tempo com a região ali imobilizada e mais pra frente libera. Legal. E aí, ou se você consegue um travamento legal, você consegue entregar uma prótese provisória. Quer dizer, a prótese, você vai sair do dentista com o dente, sendo ele no implante ou sendo ele provisório. Vai sair dando risada. Você vai sair dando risada. Que bom. E aí, se você fizer o implante lá com o Odontopad, vai estar escritinho lá no pino, o Odontopad, daqui 1000 anos vão achar sua caveira, vai ver, ele fez o Odontopad. Né? Porque você falou, vai embora junto. Vai. Deve ir. O ideal. Bom, vamos lá. Juraci, então, como eu falei, a gente está falando sobre as ações, né? E eu vi também que vocês têm uma ação muito legal, cara, que você leva influencers, pessoas. Eu acho que até um cliente, se quiser saber, você vai atendê-lo para essa ação que mostrar a decoração, que chama-se a jornada australiana. Eu queria que você desse alguns detalhes dessa ação que você faz com o pessoal que quer. De repente, eu queria saber por que é essa decoração, por que tem isso aqui, porque são detalhes que, cara, é muito charmoso, é muito legal, né? Tanto a questão da luz, do Outback, eu queria que eu deixo para você falar tudo aí, vai. Fala pra gente o que é a jornada australiana. Então, a ideia, né, de fazer o Australia Journey, né, realmente é aprofundar a pessoa ali na cultura Outback, né, do como surgiu, de qual a ideia, por que o Outback, né. Então a ideia é mostrar realmente a fundo. Porque olhando a decoração, você vai ver ali uma parede, um quadro, mas mostrar realmente, explicar, porque cada pedacinho ali da loja tem um motivo, um porquê. Legal. E eu consigo mostrar, né? Então, principalmente para as pessoas novas, né? Os nossos colaboradores, quando entram na unidade do Outback, nós fazemos essa Australia Journey com eles, que é explicar
o porquê do nome da porta, o porquê do Outback, a decoração da loja em si, né? Porquê daquela parede, porquê daquele quadro. Então tudo ali a gente consegue mostrar um pedacinho de cada, né? Falando um pouquinho da cultura até o Outback, surgiu em 1988. A ideia era de 4 sócios apenas fazer um restaurante para ter um bom lugar para comer um bom steak, né, e se divertir durante o período da noite. A ideia era que fosse apenas 4 restaurantes, que era para 4 sócios, né, e eles durante o dia poder se divertir, jogar o golfe deles, como era, né, e à noite poder ir para esse restaurante. Aí surgiu como, né, e qual modelo seguir. E nisso, na época, em 1988, estava em alta restaurantes temáticos, né? Conhecer o filme Crocodilo Dundee. Ah, eu sabia. Crocodilo Dundee. Através do filme Crocodilo Dundee, eles conheceram a Austrália. A ideia era fazer, na verdade, com a decoração, né, deste filme em si, porém não deu certo a parceria. Só que através deles conheceram a cultura, né, conheceram as cores da Austrália. Então isso chamou até as músicas, os instrumentos únicos que eles têm, isso chamou muito a atenção. E veio a ideia de fazer um restaurante com a temática australiana. Que legal. E aí ele tem, né? Como eu vi você falando com algumas pessoas, tem a luz é por causa do pôr do sol, né? Meio amarelado, meio avermelhado, né? Tem as quilhas. Fala um pouquinho das quilhas ali, porque a galera que curte aqui o Bora Escutar, tem muito surfistado aí. Sim, e aí tem, quando fala de Austrália, a galera, opa, é surf, né? E eu vi detalhes ali, por exemplo, tem as quilhas, tem os banquinhos ali da espera, ali do loungezinho, que são pranchinhas, né? O encosto são pranchinhas de surf, como se fosse um mini longboard, né? De madeira. E isso encanta, né? Eu não sei se todo mundo, se você que vai no Outback, se você repara esses detalhes. E você mostra esses detalhes para as pessoas. Então eu queria que você desse algum ênfase, algum detalhe que você acha legal, tipo dos quadros, das coisas dos aborígenes, né? Ali entrando, você tem cultura em todas as partes. Já na entrada do restaurante, na porta do restaurante, eu já consigo falar para vocês algo sobre a cultura Outback. Até o próprio logo do Outback, ele carrega ali com ele, né, um conjunto de montanhas que é chamado de The Olgas na Austrália. Então, por isso, aquele formato em cima do logo do Outback. E na frente da loja, né, nós já temos o pontilismo ali apresentado, né, que fala sobre os aborígenes. Né? Então, tem toda essa cultura australiana lá. Do lado direito, entrando na loja, assim para você imaginar, tem uma parede maravilhosa feita com quilhas. Realmente quilhas de pranchas de surf, representando as melhores praias de surf e falando sobre do amanhecer até o pôr do sol. Você consegue ver as cores, a diferença da cor do primeiro, né, que é ali do amanhecer até o final do dia, ali dentro. Nosso bar, né, ficou único ali. Taubaté teve um presente, né, que teve esse modelo novo de Outback, né, ele não é recente, começou a decoração, essa foi, acho que a segunda loja do estado de São Paulo, com essa decoração nova, né, e ela veio com muita cultura agregada, apesar de ser um layout novo, nós conseguimos trazer a cultura do Outback desde as primeiras lojas para esse novo modelo. O nosso bar, por exemplo, ali, ele tem um formato de um Jeep, né? Legal. Ficou à frente de um Jeep ali, a placa do Jeep é o número da nossa unidade ali, BZ181 de Taubaté. E esse Jeep, a ideia justamente é essa, como se estivesse realmente fazendo um safari ali pela Austrália. Que legal, que legal. Mari, fala um pouquinho do que a Odontopad vem trazendo de novidade para os clientes, o que vocês estão oferecendo hoje de atendimento, de exclusividade, o que vocês têm, o que a Odontopad traz de novidade para as pessoas? Júlio, eu e a minha mãe, eu gosto muito de conversar com ela, de trazer modernidade, de trazer coisas novas. E o que eu gosto, mesmo assim, de trazer coisas novas, é oferecer coisas que não tem muito aqui na região. Por exemplo, quando você vai no dentista, você vai fazer uma moldagem, é incômodo aquele material de moldagem. Eu tô dando uma prioridade para fazer escaneamento. Para fazer, por exemplo, em implante, eu faço com escaneamento, evitando fazer moldagem, porque é desconfortável para o paciente. Aparelhos estéticos, tanto os colados quanto as placas, eu usei tanto o aparelho tradicional, eu usei eu mesma, tô dizendo por mim. O aparelho tradicional, usei o aparelho estético, aquele
que o bracket que é colado no dente, ele é transparente, e o de plaquinha, que é aquela placa invisível, também super legais todas essas possibilidades. Então, tudo que tem de mais moderno em todas as áreas, a clínica é bem completa, tem tudo. Tem tanto o clínico geral, que é restauração, limpeza, tem atendimento de pediatria de criança, tem tratamento ortodôntico, que é aparelho, tem implante, tem prótese, tem. Ixi, Fala pra perdi de gente, vista. quando que eles vão inventar uma maquininha que não tem aquele barulho que a gente fala do dentista? Né? Rapaz! Ai, todo mundo fala isso. Aquele barulho. Aquele bendito barulhinho. É isso mesmo. Como que tá hoje a evolução dos aparelhos dentários? Porque o pessoal, ele falou do barulhinho, Uhum. mas eu vejo assim, tem o barulhinho, mas tem aquela... O pessoal fala assim, puxa, eu vou colocar aparelho, vai ficar tanto tempo, o aparelho machuca, o aparelho come aqui por lá de dentro, dói. Como que tá essa evolução de aparelho? Júlio, a gente tem tudo quanto é tipo de aparelho. A gente tem aparelhos para quem busca estética, que busca manter o sorriso que a gente tá acostumado, né? Sem aparelho. E temos os aparelhos tradicionais, temos os aparelhos que são autoligados, que são mais conhecidos por serem um tratamento mais rápido, que ter um resultado mais rápido. Uhum. Então, assim, é feito um equilíbrio da prioridade do paciente, o que o caso do paciente nos permite fazer, porque tem casos que, por mais que a gente queira, a gente não consegue fazer alguns certos tipos de movimentos com alguns tipos de tratamento. Uhum. Então, são tratamentos específicos, a gente tenta ver cada paciente e dar o tratamento ideal para cada um deles. Que legal. Mas aí, tipo assim, a gente fala das borrachinhas, né? Sim. E aí, por exemplo, muita gente nova, e aí a criançada fica com aquele medo de bullying, porque tá de aparelho e tal. Tem alguma novidade? A gente vê aí na internet um monte de coisa, né? Fala aparelho transparente, aparelho que não... Aqueles invisíveis, que né? invisíveis. Placas invisíveis. O que é real hoje por um tratamento eficaz? Hoje em dia, todos esses são eficazes, dependendo do caso, porque a gente precisa filtrar o que o paciente precisa. Não necessariamente o que ele quer é o melhor tratamento para ele. A gente tem que fazer também essa conscientização do paciente. Porque se tem muita mudança para fazer, um aparelho de placa invisível não é 100% eficaz. A gente precisa de uma força um pouco mais forte de um aparelho tradicional para fazer certas movimentações. Tem um aparelho tradicional com elásticos, tem um aparelho autoligado que é sem elástico, que ele é só um metalzinho. Tem também os aparelhos de bracket mesmo, que tem o branco e tem o invisível, que é de safira, ele é transparente, que aí a gente coloca um elastiquinho branco, um elástico transparente para disfarçar. E tem também a placa, que ela é autoligada. Aí são alguns casos que são mais... A gente gosta de indicar para casos mais tranquilos. Casos que não tem tantas mudanças. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse confrontar estética e saúde realmente. Uhum. Né? Porque tem vários tratamentos que as pessoas pensam por estética e acaba se prejudicando. Já a gente vai entrar nesse assunto também. Vamos lá. O Juraci, você imaginava que você pudesse ser sócio de um... Qual foi seu sonho? Sempre foi seu sonho ser sócio proprietário de um Outback? Quando você entra no Outback, você começa a conhecer um pouco a cultura, né, da companhia e a presidência da companhia, né, os CEOs de hoje em dia. Então, vendo a história e a proximidade que você consegue ter com essas pessoas, você acaba tendo um vínculo ali, né, e começa a ter esse sonho, né, de um dia se tornar um sócio proprietário, né. Mas ninguém imagina. É muito trabalho, é muita correria, tem que aprender muita coisa, né? Não é algo fácil de se fazer, mas é algo que é possível, né? Estou aqui de prova como isso é possível. Eu comecei na área de atendimento, então eu comecei na área de atendimento
Eu trabalhava em atendimento antes, então quando eu entrei no Outback, eu não tinha essa noção do que eu me tornaria dentro do Outback, mas eu tinha aquele sonho. Então eu tinha que fazer essa trilha, poder realmente conhecer como chegar nessa trilha, nesse ponto. Então foi muito trabalho. Né? Você começa como atendente de restaurante, então a partir do momento que você consegue ter um bom destaque, né? Você é convidado a ser um dos treinadores, né? Onde você vai ali receber os novos e poder ensinar eles também, onde você vai aprendendo mais. Você aprende mais do que ensina, né? Acho que quando você sabe escutar, você acaba aprendendo mais. A gente pode dizer que você vira, com um determinado tempo, você vira um mentor daqueles que estão ali, porque daí você pega na mão e vai ensinando também. Isso. É tanto que antigamente nós considerávamos como pais, né, os nossos treinadores. Eu falo que meu pai está lá no Japão hoje em dia, que foi o Daniel. Ele foi a pessoa que me ensinou quando eu entrei no Outback. Então, ele fica a primeira semana ali mostrando tudo, contando a cultura, de onde veio, como surgiu e quando veio para o Brasil, né, e qual foi as ideias. O Outback, né, ele foi pioneiro em muita coisa aqui dentro do Brasil também. E aí você vai aprendendo isso, vai criando mais amor ainda à companhia, né? Nós Outbackers somos apaixonados, né, pelo Outback. E aí você vai seguindo essa trilha, né? Então, lá em Campinas eu me tornei o treinador, né, na 06, né? E depois eu fui convidado a ser um subgerente, onde eu fiquei durante um período também lá como subgerente, antes de ser convidado a vir. Na verdade, eu era coordenador de plantão, desculpa, e eu fui convidado a vir como subgerente aqui para São José dos Campos. E aí surgiu essa oportunidade de Taubaté, você vem como sócio proprietário. Ainda trilhei um pouquinho mais lá. Né? Porque eu bastante fui como tempo. subgerente, durante 1 ano e meio mais ou menos eu fiquei como subgerente aqui. Né? E a pessoa que estava como gerente, ela também seguiu a trilha dela, que era a Thaís, na época estava, né? E ela seguiu a trilha como uma service tech, a pessoa que ela cuida realmente das lojas regionais. Ela é responsável por acompanhar o desenvolvimento da loja para a gente seguir o mesmo padrão. A ideia é que todas as lojas, apesar da decoração ser diferente, que a gente seja uma única rede, né? Então, essa é o principal. Então, a mesma Bloom que você consumia aqui em Taubaté, a ideia é que você vai em qualquer outro lugar do Brasil, você consiga consumir a mesma Bloom em qualquer outra loja. Então a gente segue o mesmo padrão que a companhia. E qual foi o prato principal, assim, você falou dos sticks, né? Uhum. O que veio, o que ganhou o mercado e levou o nome Outback no conhecimento e no desejo, né? Porque o Outback, ele virou um objeto de desejo para muitos brasileiros. Que você fala Outback, todo mundo fica, você vê o que aconteceu em Taubaté, tá movimentando tudo, né? Mas hoje o que a pessoa procura no Outback? Tipo assim, Outback ela associa o nome ao que prato principal? Uhum. É que assim, nosso prato principal, não posso não dizer da nossa Bloomy Onion, né? Nossa gigantesca e colossal cebola, Bloomy Onion. Só que o Outback ele é muito conhecido por os 5 principais ali, vamos dizer. Que é a nossa Bloomy Onion, a Ribs on the Barbie, né? A costela suína, nosso Chocolate Thunder, que ali é a sobremesa nossa, que é maravilhosa, um brownie caseiro, né? Chantilly nosso é caseiro, feito diariamente, né? E temos também a nossa caneca congelada. Água na boca. Temos a caneca congelada, que o Outback foi pioneiro, né, no Brasil com a caneca congelada. E não podemos esquecer o nosso pão australiano. Né? Isso não precisa nem falar. E fala um pouquinho da cebola. As pessoas falam assim, nossa, aquela cebola ela é enorme, né? Eu já tentei uma vez fazer em casa e deu tudo errado. Eu juro que eu tentei. Desculpa, mas ainda bem. Vai comer lá, né? Claro. A cebola ela é grande mesmo. Como que ela era feita? Ela passou por alguma... Por que tão grande? Ela é importada mesmo para todos os Outbacks? Uhum. Ela vem de lá da Austrália ou vocês já cultivam ela por aqui? Não, ela não é australiana. Não é australiana, não tá vendo, gente? Não é, mas é um prato principal. Ela precisa de mais tempo de sol, então ela tem uma produção, não é brasileira, a produção nós temos, assim, né? Esse cuidado, né? Nós temos alguns preparos a mais para ela, mas o tempero é um segredo nosso. Viu? Por isso você não conseguiu. Exatamente. O tempero ele já vem pronto pra gente, né? Pra gente seguir essa receita. Né? Então é algo que realmente até pra gente é meio que segredo, o tempero da cebola. Mas ela era cortada à mão, né? Tem uma história muito, até é um pouco grande até para se dizer.
A Blue Onion ela era cortada antigamente, há muitos anos atrás, né, no início do Outback, ela era cortada pétalas por pétalas ali na medida de um dedo, com uma faca. Imagina o trabalho que dava. Nossa. Né? Até um cliente um dia olhar para a cebola, né, a nossa Blue Onion, e perguntar como que é cortada essa cebola, que ela tem um formato, né, de uma flor australiana, conhecida como aratá. E a aratá, na Austrália, ela tem um símbolo de esperança, né, até mesmo por nascer num lugar tão árido. E aí ele olhou e falou assim, como que é feito? Eu falei, olha, nós cortamos ela, né, com faca, pedacinho por pedacinho. E essa pessoa ele era um engenheiro, e ele falou assim, se eu criar uma máquina, vocês compram a ideia? Olha, se funcionar. E foi feita, né? Ele criou essa máquina, veio fazer o primeiro teste no Outback. E inclusive em algumas lojas nós temos o desenho dela, né, mostrando na loja, que é a nossa Glória. E o nome dela já imagina-se por quê, né? Na hora que cortou, que deu certo, a pessoa olhou e falou Glória. Glória. Principalmente quem cortava, né? Exatamente. Ficava Glória. Vou deixar essa faca pra lá. Exatamente. Então tem essa máquina que ela foi feita especialmente para cortar a cebola, a Blue Onion, né? E ela deixa ela com esse corte único e diferente. O Outback também trouxe para o Brasil. É, porque quem vai lá pode observar que os lustres, né, das mesas é tudo igualzinho, né? Eu ia perguntar do lustre. Exatamente. Ele tem esse formato, né, lembrando a Blue Onion, justamente por causa da aratá. Então vale a pena você fazer um tour lá no Outback e começar a observar. Entra com outro olhar. Eu sei que você entra com o olhar do estômago, né, pensando em chegar lá e comer. Mas olhe os detalhes. Nós temos ali o quadro que é feito por os aborígenes, né? Um furadinho, o que é aquele quadro lá? É, isso, o pontialismo, né? Que é feito com as mandalas, que elas mudam a frente da loja, aliás, né? É, muda? É, porque ela não é fixa, né? Todas as lojas meio que tem ele era fixo, mas a frente dali da loja, ela corre para um lado para o outro, então ela acaba mudando um pouquinho o layout da loja. Que legal, os aborígenes funcionam também. É. Bom, Mari, falando agora sobre esse confrontar mesmo, eu sei que não sei se eu estiver ultrapassando o limite da ética, né, do CRO, é CRO que fala, né? Sim. Se eu tiver CRO, CFO, se eu estiver ultrapassando a ética, você pode falar, não, isso eu não posso falar. Isso você faz com o dedinho assim, claro, escondido, tá? Não tô perto pra dar um chute. Tipo assim, cara, a gente vê muito a questão, a que ponto hoje a gente vê nos jornais a questão da estética e saúde, né? Eu acredito e vejo, a gente acompanha, que a saúde bucal, a estética também caminha nesse caminho, também está indo para esse caminho das pessoas querem abusar da questão na busca de uma estética da beleza, acabar fazendo um procedimento que não é legal. O que você fala para essas pessoas e o que você pode indicar, por exemplo, clareamento? Existem estilos de clareamento dentário. E aí tem a pessoa que quer pôr faceta. Aí a faceta parece que tem que fazer um procedimento de raspagem de dente. O que você tem a dizer sobre essas situações? Essa é polêmica. É polêmica. Mas eu não vou nem entrar no mérito da estética facial, de harmonização. Essa eu não quero nem falar. Essa a gente... Isso aí deu um pip, né? Isso aí dá um... Ih, é pano pra manga, é outro assunto. Mas com relação a facetas, comparando com clareamentos, coisas mais conservadoras, eu gosto de priorizar salvar o dente que tá em boca. Gosto de manter o dente, eu gosto de... Se o paciente está insatisfeito com algum dente, fazer um pequeno acréscimo. A gente chama de acréscimos estratégicos, que são algumas pequenas resinas em alguns locais para alterar o formato do dente, para deixar o sorriso mais harmônico, sem precisar fazer um desgaste do dente, sem precisar fazer um preparo grande e desgastar um dente que não volta mais. Porque quando a gente desgasta, aquilo lá foi perdido. E é um dente que, se bem cuidado, você leva ele embora. Quantos idosos que a gente não vê que tem dente aí na boca, com 90 e tantos anos, tem vários dentes na boca, e os dentes saudáveis. Então,
vamos salvar esses dentes, fazer um clareamento. Porque deixando claro que o dente ele tem várias veinhas lá dentro também, Sim, né? Então o quando dente você é um desgasta, órgão. ele pega a sensibilidade, né? Sim. Afeta a sensibilidade se fizer raspagem para pôr faceta? A sensibilidade, no caso, quando é feito o desgaste, você coloca uma resina em cima. Não, eu acredito que não dê tanta sensibilidade assim para o paciente. Eu acho que fica elas por elas na sensibilidade, porque você tira e você repõe uma camada. Uhum. Mas não é saudável você fazer um desgaste desnecessário pela estética. Fica artificial, né? Fez lembrar até, lembro uma época que o pessoal tava colocando aparelho só por estética. Sim, Lembra, molecada? e eu vi casos absurdos de resultados que deram totalmente errado. Exatamente. Porque a pessoa colocou o aparelho pela estética e o dente movimentou porque fez supostamente um tratamento e deu tudo errado. Só pra parecer que tinha aparelho. E tinha lugar que oferecia nesse trabalho ainda, né? Que você via que tinha muita gente, em redes sociais mesmo, Facebook, faz um tempo, né? Já isso, já faz alguns anos já. Mas teve uma época que tava muito em alta, né? Eles colocarem coloridos e tudo mais. Mas né? no ano passado mesmo, eu já tive paciente perguntando, vocês colocam um aparelho de estética? Tipo, o aparelho só pra colocar, sem manutenção? Aí é complicado. Isso aí, sem manutenção. Você precisa, né? Eu acho que eles entram no mesmo caso de lente de contato, né? Uhum. Às vezes o cara nem precisa, quer pôr lente de contato de cor e tal, e entra na mesma vibe, né? Bom, falando de produtos, de serviço e tal, gente, nada mais, nada menos, vamos dar um ênfase pro nosso pessoal, para os nossos parceiros aqui do Bora Escutar. Então vamos chamar aí o nosso amigo Diegão para falar um pouquinho do negócio, da Fiesa. Vamos lá. Olá, sou Diego Vogado, especialista em consórcios e investimentos e quero convidar você para conhecer a nossa empresa. A Fiesa Consórcios nasceu em 2018 e desde então somos parceiros comerciais da HS Consórcios. Já são 8 anos praticamente, onde mostramos que essa parceria vai muito além de uma paixão inicial. Hoje representamos a HS Consórcios em todo o território nacional, inclusive no exterior. Nosso diferencial como empresa é a acessibilidade que oferecemos a nossos clientes, além de personalizar seus objetivos, metas e sonhos através de estratégias bem traçadas pelo nosso setor de inteligência. A HS Consórcios é uma empresa muito sólida e está presente no mercado há mais de 30 anos, realizando sonhos e ajudando diversos clientes a alcançar seus objetivos. Somos pioneiros na questão da meia parcela, onde o cliente paga metade da parcela até ele ser contemplado. A HS Consórcios é referência quando o assunto é compra e venda de cartas contempladas, trazendo rentabilidade aos seus clientes investidores e segurança aos seus clientes adquirentes. A HS Consórcios vende atualmente mais de 2 bilhões de reais por mês. A HS Consórcios e Fiesa Consórcios é uma parceria que combina no presente e nos anima ainda mais para um futuro ainda mais promissor. Venha você hoje se tornar um cliente da HS Consórcios. Bom, é isso aí, ó. Você viu o Diegão falou, os patrocinadores. Eu não gosto de falar patrocinador, tá? Eu gosto de falar parceiros. Por quê? Porque eles estão junto com a gente, eles se envolvem aqui no Bora Escutar de uma forma bem interessante que você que está em casa, você que é empresário, se quiser também fazer parte do Bora Escutar, é só pedir aqui pra gente nos comentários que eu mando um convite para você, mando todos, não vou dizer uma proposta, mas a gente conversa sobre, pode-se dizer que é um convite para você fazer parte de toda da história do Bora Escutar, né? Porque o Bora Escutar já entrou na história. Então, se você quiser fazer parte, olha aqui, ó, pra você ter uma ideia, quanta coisa acontece aqui no Bora Escutar. Hoje nós tivemos aí a presença do Outback, dando
fazendo as honras aqui para os convidados e recebendo aí a Mari, né, a Mari Morales e o Juraci Filho do Outback com essa delícia aqui. Então, se você quer experimentar tudo isso, eu vou falar com o Juraci. O Juraci tem, como a gente já acabou de falar no bloco anterior, falando sobre parte social do Outback, porque ele tem toda aquela parte cultural que ele falou, e agora a gente vai entrar um pouco na parte social, e ele vai dar um toque importantíssimo para você que está em casa e quer experimentar aí essas delícias do Outback, beleza? Então, Juraci, fala pra gente aí, a gente falou do cultural, da jornada, da inclusão das pessoas dentro do Outback, do ambiente Outback, da cultura ali. Então, o pessoal que está vendo esse podcast hoje, ele está tendo uma aula do que é o Outback, né? E fala pra gente um pouco do lado social do Outback. Ele parece que ele chega em todas as cidades, em todo lugar que ele está, ele procura ajudar de alguma forma. Por isso que a gente fala que todo mundo que vem aqui é o que impacta na vida das pessoas. E o Outback tem uma causa social que também de impacto para a vida, para mudar a vida de outras pessoas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. Até mesmo com uma troca, né? Somos tão bem recebidos, né? Na cidade nós chegamos. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. O Outback, quando veio para Taubaté, por exemplo, nós escolhemos uma instituição, a CID, aqui de Taubaté, que é uma associação para síndrome de Down, né? E como nós podemos compartilhar com eles, né? Foi doado para eles o total de R$20 mil em cards, né? Gift cards. Legal. É só um cartão presente para ficar mais fácil ali da pessoa entender. Esse gift card, a venda fica totalmente para a instituição, né? Então, as pessoas que quiserem participar e ir lá no Outback conhecer a gente, pode comprar um gift card nessa associação, na CID, procurar a Joana lá, né? E eles têm 38 pequenos lá, 38 jovens e adultos também, né, que são que são assistidos, né? Lá. É uma instituição bem familiar, já tem acho que 35 anos, se eu não me engano. Foi feito por parentes e pais, né, de jovens que sentiram que precisava ali, né, ter um acompanhamento. Isso é muito bom, né? Eu, por exemplo, eu tenho um irmão especial, né? E a gente sente a diferença quando você tem realmente pessoas cuidando, ajudando a cuidar, eles se desenvolvem muito. Então nós fizemos essa parte, né, com a Joana ali, e comprem lá, procura eles, compra lá com eles, né, porque esse dinheiro é para ajudá-los, né, para poder ajudar essa instituição. Conforme o ano, né, procuramos outras também, gostamos de poder participar disso. Que legal. Então, se você que está assistindo aí, a gente vai pôr o endereço, vai pôr o contato da pessoa responsável, da Joana, lá da CID, para você ajudar. Porque daí você vai degustar tudo isso que está rolando aqui, né, ou outras comidas, né, lá do Outback, e você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com ela, vai comprar um gift card e vai comer no Outback, porque esse dinheiro será revertido para a CID, fica para eles. Então, tô afim de ir no Outback, mas, pô, é você que vai ajudar. Vai lá, entra aqui, ó, tem o endereço aqui, o Gu vai pôr o endereço aqui de quem a gente fala, e aí você vai poder comprar e ir lá pro Outback, beleza? Bom, gente, eu acho que chegou o final do nosso Bora Escutar. E aí eu quero pedir para Mari falar um pouquinho mais da Odontopad e fazer suas considerações finais. Claro, Júlio. Júlio, um prazer estar aqui. Muito bom estar aqui também com o Juraci. Adorei o convite. A clínica, né, a Odontopad, ela fica aqui no centro de Taubaté, perto da rodoviária velha, Travessa Vera Cruz. Aí as informações eu passo pro Júlio aí para colocar o endereço, o número de telefone, o Instagram Odontopad+. Pode mandar mensagem tanto no Instagram quanto no WhatsApp, que tem encaminhamento direto ali do Instagram pro WhatsApp. A gente faz atendimento 24 horas em caso de emergência, se você tiver com dor, se você tiver alguma necessidade de emergência de última hora, de noite, fim de semana, feriado, manda uma mensagem lá que a gente consegue marcar um horarinho, independente de ser de noite, fim de semana, para solucionar o seu problema. Eu acredito que seja isso, Júlio. Eu quero deixar bem claro para vocês, né? Eu acho que isso que a Mari falou é importante
que é a questão dos plantões que eles dão lá na Odontopad. Então, se você realmente tiver um problema com o seu dente, quebrar, qualquer coisa, qualquer horário, entra aí no Instagram, já pega o Instagram, tem um telefone, o Gu vai colocar o telefone da Odontopad aí também para você estar dando uma olhada, e pode até colocar, viu, Gu, emergência, porque daí você pode ligar lá que eles vão te atender, beleza? Bom, Juracy, muito obrigado. Imagina, eu Tá? agradeço. Eu vou terminar com o Juracy rapidinho, porque eu quero comer. Mentira, gente, brincadeira. Imagina. Juracy, muito obrigado de você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que tá muito corrido, graças a Deus. Tá bem cheio, o Outback tá cheio. Quero que você que vá para o Outback tenha um pouquinho de paciência, que todo mundo é atendido, todo mundo vai poder comer. E eu quero agradecer o seu tempo. Sei que você é um cara super ocupado, diferente do que as pessoas pensam. Você chega lá, você pensa que você vai dar de cara com o Juracy, ele tá na operação, ele tá ajudando aqui, tá ajudando, que é a cultura do Outbacker, né? Exatamente. Outbackers são assim, né? Mão na massa. Exatamente. E eu quero agradecer a sua presença e eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, convidasse o pessoal pro Outback. Primeiro foi um prazer participar aí com você no Bora Escutar. Lembrando o pessoal também, né, até falando sobre a fila de espera digital, dá para acessar a fila de espera digital no Instagram ou no site do Outback, procura lá Taubaté, você consegue acessar diretamente da sua casa para não precisar esperar tanto na frente da loja, né? Deixar chamando lá, viu que está próximo, você consegue ir até a nossa unidade ali para ser atendido. A gente abre a espera a partir do momento que a casa está lotada, tá? E aqueles que não estão a fim de sair de casa, tá no friozinho, aquele dia legal, quer pedir em casa, nós temos também a parte do nosso delivery. Inclusive lá nós achamos duas no delivery, nós temos o Outback Burger, que é voltado só para os nossos hambúrgueres Outback, mas temos um cardápio completo também no Outback, é só acessar lá, fazer o pedido com a gente para estar recebendo o Outback aí dentro da sua casa. Que legal, olha aí, ó. Quer sair, não quer ficar em casa, friozinho. Ah, e eu tô sabendo que, como esse episódio entrar amanhã, né, amanhã, gente. Amanhã tá gravando na terça, entra na quarta. Como esse episódio é quarta-feira, antecedendo o feriado, o Outback também vai ter um prato. Ele não é exclusivo, ele sempre teve, mas ele vai dar ênfase a Semana Santa. E aí o que rola? Com certeza. Nós temos um cardápio bem extenso, na verdade, né? Acessando aí vegetarianos e veganos e também para aqueles que segue, né, a risca aí nossa Semana Santa, nós temos um cardápio de peixes também, né, que tem a nossa tilápia, e nós temos o South America Salmon, que é o nosso salmão também ali, para pedir com legumes, por exemplo. Então nós temos um cardápio também voltado aí para essa semana também. Então quem é religioso, quem tá afim de passar a Semana Santa comendo bem, né, vai lá, faz o seu cadastro, já reserva sua mesa e vai fazer a sexta-feira santa lá no Outback comendo peixe, tilápia. E, cara, você não vai perder seu tempo, com certeza. Você vai fazer uma boa coisa. Gente, muito obrigado, tá? Agradeço a todo mundo. Bom, o Gustavo já tá sinalizando para fechar logo, porque ele tá com vontade de comer isso aqui logo. Obrigado ao Outback por ter enviado pra gente os seus produtos pra gente degustar aqui. E é isso, gente. Você que está aí, não esquece de apertar a sinetinha, não esquece de se inscrever, porque a gente está batendo aí uma faixa de inscritos bem legal, já estamos batendo quase 6.000 inscritos, né? Você pode ser um deles que vai nos ajudar aí a divulgar mais as pessoas que passam por aqui, as histórias dessas pessoas que são bem legais. Então, gente, muito obrigado e bora escutar!